São 15 horas e 12 minutos. Agora nós vamos falar de política, eleição para a presidência da Câmara e do Senado, uma questão que já tem travado muito a pauta de prioridades lá no Congresso, a pauta econômica, que seria fundamental hoje até para trazer um clima de maior confiança. Nós estamos em contato com o Newton Tato, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan. Prazer em voltar a falar aqui no seu programa. Bom, deputado, nós sabemos que o candidato que está sendo apoiado pelo governo é o líder do Centrão e candidato do Planalto à presidência da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, não é? Ele vem conseguindo aí agregar vários partidos para apoiá-lo, né? Em princípio se fala até que a possibilidade dele ter a maioria. Agora chama a atenção o fato dele estar atraindo também apoio de partidos de esquerda, inclusive do seu partido, o PT. Então nós vemos aí duas posições extremas que marcaram o radicalismo que nós chamamos na eleição presidencial, de repente podendo apoiar agora o mesmo presidente da Câmara, sabendo que o presidente Bolsonaro tem todo o interesse em relação à pauta de costumes, não é que ele quer destravar a pauta dos projetos que ele já apresentou, talvez não se dê até a prioridade devida àquela agenda econômica, mas o presidente há bastante tempo vem defendendo o nome dele. E eu queria ver como é qual a sua avaliação em relação a essa posição da esquerda que chama muita atenção. Não, primeiro, Denise, eu acho que é importante salientar o quanto que é bom que esse debate, a disputa pela presidência da Câmara, como também do Senado, seja um debate acompanhado pela imprensa e pela sociedade brasileira. Mas é fundamental também a gente debater que programas que essas candidaturas defendem, tanto para o Senado como para a Câmara. E o PT tirou um posicionamento para orientar a bancada, primeiro, que o PT vai trabalhar pela unidade da oposição, que é fundamental porque fazemos oposição a esse governo e tudo aquilo que ele representa do ponto de vista da política macroeconômica, como também dos direitos sociais, dos direitos humanos. Segundo, nós estamos nos pautando numa conversa com esses blocos que estão se formando dentro da Câmara e do Senado, em cima de compromissos de uma agenda mínima contra retrocessos no campo dos direitos, aí estou falando de direitos humanos, sociais, educação, saúde, direitos difusos, como o direito, por exemplo, ao meio ambiente. Na pauta econômica, nós queremos compromisso também contra a autonomia do Banco Central, contra privatizações de patrimônio público, que são estratégicos do ponto de vista do desenvolvimento para o país, como a Eletrobras, a Petrobras, a Correia, os Correios, a venda de terras para estrangeiros. E tem um outro aspecto que é importante levar em conta, que esta eleição, ela define não só a presidência da mesa, mas ela precisa considerar também os espaços garantidos pelos partidos políticos, pelo tamanho das suas bancadas, que foi dado pelo povo brasileiro através do voto. Então, não dá para o PT, por exemplo, ficar na mesma situação que está hoje, portanto, lá ocupando uma quarta secretaria, né? E não ter prioridade na escolha de comissões importantes, não ter prioridade na escolha de relatorias de projetos importantes. Então, o que nós queremos dialogar nesse debate com os blocos que estão se formando é que se garanta aquilo que o próprio regimento garante internamente, que é o reconhecimento de cada bancada a partir do voto popular que foi dado nas eleições de 2018. Então, nós tiramos, então, a própria executiva do PT colocou, então, primeiro, trabalhar na unidade da oposição, dialogar em cima de um programa mínimo que não tenha retrocessos, tá? Então, do ponto de vista programático. E, terceiro, garantir o espaço dos partidos de acordo com o seu tamanho, com o voto popular que foi dado em 2018. Agora, deputado, especificamente em relação ao nome de Arthur Lira, como é que fica a posição do PT? Para a gente, e aí eu quero também falar de forma individual e de forma pessoal. Arthur Lira representa um bloco de base do governo Bolsonaro,
e que aposta numa política econômica completamente contrária àquilo que nós defendemos. Portanto, ele também, do ponto de vista da política econômica, quer fazer determinadas reformas que representam mais concentração de renda, aumento de desemprego, aumento de pobreza. O bloco que está em torno do presidente Maia também é um bloco que, do ponto de vista da política macroeconômico, também é da base de Bolsonaro, também representa a política econômica de Paulo Guedes. Nesse sentido, não tem diferença nenhuma os dois blocos do ponto de vista das candidaturas que estão representadas. Seja Arthur Lira, seja o Marcos Pereira, seja o Baleia Rossi, e seja também a própria candidatura que está se colocando de forma independente do Fábio Ramalho. Tá? Então, se a gente for analisar do que representa, se é da base de Bolsonaro, os dois blocos pertencem à base de Bolsonaro. O que tem, uma coisa é aquilo que aqueles mais bolsonaristas que querem avançar para cima de direitos humanos fundamentais, daquilo que se chama da pauta dos costumes, tá? Mas esses são minorias dentro do Congresso. Independentemente de qual que seja o presidente, terá dificuldade ainda para pautar esses retrocessos. Talvez o que tenha mais risco, e por isso que nós estamos colocando esse debate para a sociedade e também para a composição, ou para entrar em qualquer um desses blocos, esta pauta econômica de direitos sociais, tá? E do espaço importante que deve ser dado para cada partido dentro do Congresso Nacional, né, em especial aqui no caso da Câmara, onde, quando você tem a relatoria de um projeto importante ou a presidência de uma comissão importante, faz diferença na defesa de um outro projeto de país, na defesa dos trabalhadores, na defesa do meio ambiente, enfim. É fundamental que esse espaço seja garantido. Agora, deputado, desculpe interromper, mas... É o que o regimento interno garantir, porque determinadas pautas que são debatidas no Congresso Nacional, é fundamental a participação da sociedade, mesmo que todos os deputados e senadores tenham voto popular, tenham mandato popular. Então, é importante que a casa esteja sempre aberta para ouvir as entidades, os movimentos, a sociedade civil organizada. Então, isso são princípios que vai nortear a negociação e a forma como o PT vai se colocar no processo dessas eleições agora. Agora, esses seriam os critérios mais justos aí, se pensando em pauta mesmo partidária. Agora, o que se colocou na discussão, e depois Arthur Lira acabou desmentindo, é que em troca de apoio se poderia pensar, por exemplo, discutir mudanças na lei da ficha limpa. Né, esse tipo de coisa, prisão em segunda instância, algumas questões que estão colocadas que atingem vários partidos, que têm vários implicados na justiça, né, e é o caso também do Partido dos Trabalhadores, mas não só. E eu acho que vale lembrar que esses partidos do Centrão também estiveram junto com o PT quando o PT foi governo. Não é? Então, essa questão da pauta econômica, a pauta de meio ambiente que o senhor defende, tudo isso não acabaria ficando em segundo plano diante de interesses políticos efetivos? Sim, Denise, é importante também debater isso, tá? Acho que a Câmara deveria, sim, debater o papel que a Lava Jato teve, por exemplo, para cima do presidente Lula, que agora vem sendo demonstrado claramente a perseguição que foi feita, né? Então, esse debate é fundamental fazer. Não dá, por exemplo, a prisão em segunda instância. O que foi propalado para aqueles que defendem a prisão em segunda instância é que todos os bandidos que estão presos na cadeia, traficantes, iriam para as ruas. E nós temos hoje 40% pelo menos das pessoas presas, a sua maioria pobres, né? Na sua maioria pretos, e que sequer foram julgados, inclusive na primeira instância. Então, nós precisamos, sim, fazer esse debate com profundidade, porque também tem os abusos de autoridade. Então, nós queremos, sim, também colocar na pauta, entendeu? Debater, mas dentro de uma estratégia de garantia de direitos, e que não seja feito o abuso de autoridade como foi feito no processo de Lava Jato. Aliás, o processo da Lava Jato, que destruiu economicamente o país. É só a gente ver a indústria de engenharia no país, a indústria de construção, a cadeia da Petrobras, né? Tá tudo parado. E quem foi que destruiu isso tudo? E tudo para boa parte das acusações que foram para cima do presidente Lula,
agora está se mostrando que foi perseguição e está sendo absolvido. Então, Agora, eu insisto, deputado, desculpa, deixa eu entendeu? colocar mais essa questão. Que ela discutisse, sim, essas questões, tá? Mas dentro de um posicionamento não para perpetuar as injustiças que vêm sendo cometidas. Então, mas e se for esse o ponto de convergência com relação ao apoio também que é garantido pelo governo federal ao candidato Arthur Lira? Então, seria um ponto de encontro entre os dois partidos que foram os antagonistas da eleição presidencial, pegando exatamente a questão política. Essa é a preocupação que a sociedade está questionando, é exatamente isso. Não é? Porque nós temos uma pauta econômica que é das mais relevantes, que se espera que se tenha uma posição reformista para tentar colocar a economia nos eixos, colocar num trilho muito melhor, e aí tem essas questões que podem ser discutidas com qualquer candidato. O que eu falo é do aval dado partidariamente, independentemente de o candidato ser apoiado também pelo que seria a posição contrária. Denise, e quem está ouvindo, acompanhando a gente. Da mesma forma como se diz, se acha que Arthur Lira defende determinados posicionamentos com relação a essa agenda, ela também é defendida pelo Marcos Pereira, pelo Fábio Ramalho, pelo Baleia Rossi, qualquer uma das candidaturas. Tá? Mas talvez o fundamental é aquilo que, de repente, não se acompanha no debate e que a gente deveria sim encarar o debate. Foi feita reforma da Previdência, não foi feito, Denise? Não foi feita reforma trabalhista? E não foi feito com a promessa que ia gerar emprego? Gerou emprego ou mais desemprego? Agora mesmo, durante a pandemia, os mais ricos ficaram mais ricos nesse país. Uma outra pauta que nós queremos dialogar aqui, nesse debate da presidência, é se nós vamos encarar aqui a taxação das grandes fortunas nesse país, principalmente agora para poder pagar a conta, inclusive, daquilo que nós estamos gastando a mais em decorrência da pandemia. Esse debate é fundamental. Não é o debate se vai acabar com a ficha limpa ou não, porque a ficha limpa, ela não produziu nada de interessante nesse período. Certo. A única coisa de interessante que representa, em parte, inclusive, das forças políticas que estão em torno do presidente Maia, né, nesse outro bloco, eles produziram foi um golpe para cima da presidenta Dilma e interrompeu o processo de desenvolvimento e de inclusão social que vinha ocorrendo. E aí colocaram na pauta reformas que foram feitas com a promessa de gerar emprego, de gerar desenvolvimento, e o país só foi para trás, mais desemprego. Eu estou falando de mais desemprego antes da pandemia. A pandemia só veio aguçar mais essa crise. Então, esta pauta econômica, essa pauta de defesa do meio ambiente, que eu também defendo, você sabe disso, e que é estratégico para o futuro do país, e que pertence ao povo brasileiro, a pauta estratégica de defesa do patrimônio do povo brasileiro, como é a Petrobras, como é a Eletrobras, os Correios, essa pauta estratégica nós precisamos debater. E é isso que nós queremos colocar nesse debate aqui. Quem é que vai encarar e assegurar que esse patrimônio não seja jogado fora, que é uma ameaça que está colocada pela agenda econômica, tanto do Bolsonaro, do Guedes, como também do próprio grupo do Maia. Tá? E então, que, em princípio, Arthur Lira também defenderia como da base do governo, né? Ele também defenderia porque ele é da base do governo. Sim, é isso que eu estou falando, nós precisamos. Então, o PT, pelo seu tamanho, pela sua maioridade, por ter clareza, por ter um legado, por ter demonstrado que é possível desenvolver e fazer inclusão social, que é possível respeitar o meio ambiente, nós queremos, entendeu, que neste espaço de disputa agora da mesa da Câmara, entendeu, seja dado espaço adequado para o PT e que a gente mude a pauta que vai colocar daqui para frente. Respeito aos direitos políticos, respeito aos direitos individuais, respeito aos direitos sociais, respeito ao patrimônio do povo brasileiro. Perfeito. E sim, fazer reformas, mas colocando em primeiro lugar o cuidado da vida das pessoas, o cuidado, a geração de trabalho, de renda, repensar as cadeias produtivas para incorporar, entendeu, a questão ambiental, a transição ecológica. É outra agenda. Não é nem agenda nenhum desses blocos aí. E o PT, pelo tamanho que tem condições, entendeu? Pelo número de votos que tem condições de trabalhar e dialogar em cima de uma pauta que a gente avance mais e incorpore mais a população no mercado de trabalho.
Ouvimos Newton Tato, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, Denise. Um abraço para você e um abraço para todos os ouvintes.